Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer uma empresa que é presente no dia a dia de muitos brasileiros, né? A dona aí de marcas de renome no mercado. Vamos analisar as suas principais informações financeiras e trazer detalhes importantes para você que pretende eventualmente investir na Whirlpool. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar então trazendo informações financeiras da empresa, né? Mas continue com a gente que vamos trazer detalhes muito interessantes sobre essa empresa. Começando aqui com os resultados anuais, a gente teve um crescimento importante de 2017 a 2022 em termos de receitas, mas podemos perceber que o lucro líquido não acompanhou no mesmo patamar, né? 2019 foi um ano aí com resultado bastante interessante, e desde então a empresa não conseguiu repetir aí seu resultado. Em termos de resultados trimestrais, a gente observa aí que 2022 e 2023 ficaram no mesmo patamar, né? Mais abaixo aí de 2020 e 2021. Então, temos aí uma visão geral da evolução dessa empresa, em termos de vendas, de receitas, né? E comparando com o seu lucro. A dívida é um ponto interessante da empresa, uma vez que ela já teve uma dívida líquida aí num patamar um pouco mais elevado e agora está com uma dívida bem pequena. Seu valor patrimonial, pelo menos nos últimos anos, aí tem se mantido num patamar estável. Já o fluxo de caixa da empresa tem tido variações a cada ano, né? A gente observa ali em azul escuro o caixa líquido das atividades operacionais, que teve até uma ligeira melhora entre 2021 e 2022, né? A gente tem aí atividades de investimento importantes no ano de 2019 que demandaram aí financiamento da empresa. E a gente tem uma certa estabilidade aqui do caixa que a empresa dispõe aí para fazer as suas atividades. Olhando agora nesse outro gráfico, né, a gente tem a relação preço-lucro, a gente passou em 2020, 21, 22 aí momentos em que a relação preço-lucro estava num patamar mais baixo e ultimamente ela tem mantido aí uma faixa em torno de 20. Já o contrário acontece com o preço em relação ao valor patrimonial e que tivemos a queda aí nos últimos 2 anos dessa relação. Agora, comparando a Whirlpool com outras varejistas, né? A Casas Bahia e Magalu, principalmente, né? São duas empresas aí que têm um forte foco na venda de linha branca de maneira geral, né? Mas são empresas de varejo puramente. A Whirlpool, ela tem fabricação no Brasil, né? Além de fazer a venda direta de eletrodomésticos aí de linha branca de maneira geral, né? Sua relação preço-lucro perto de 20, né? Não dá nem para comparar com as demais, né? As varejistas estão bastante ruins ultimamente, com indicadores negativos. A margem da Whirlpool é de 3% de margem líquida e um ROI de 14%. Então, assim, é um resultado aí um pouco mais interessante do que o varejo propriamente. Mas temos um ponto importante a se considerar, né? A carga tributária está fazendo com que os seus produtos tenham aí uma incidência um pouco maior de imposto nesse momento, né? 2024 devemos ter aí um ano complicado em termos de vendas para a Whirlpool. Neste gráfico temos uma evolução mais longa da cotação da empresa, que chegou a atingir aí R$ 2, né, naquela crise 2015, 2016, depois adotou aí uma tendência de subida e até a crise de 2020, depois aí tivemos uma queda e até então a empresa não recuperou os seus valores, né? A gente fez um cálculo aqui de valor intrínseco com a fórmula de Graham, né? A gente observa que mesmo com essa queda recente, a empresa ainda não chegou no patamar aí do seu valor intrínseco calculado.
Trazer agora, então, a participação no resultado, e você que chegou aqui, vamos ter a parte mais importante aí da empresa, né? Para o investidor. A gente tem 32% que é da área de refrigeração, 26% eletrodomésticos para cozinhar, 26% lavanderia e 16% lavagem de louça e outros, né? Então, a parte aí de refrigeradores é a maior responsável pelo lucro e resultado da empresa. E agora, a parte mais importante para o investidor, né, em termos de informação, né, a gente observa ali que a empresa, particularmente em alguns anos específicos, né, depois de bons resultados, normalmente, a empresa ela tem pago um dividend yield bastante elevado. Isso pode ser um chamariz ali, né, um motivo para o investidor investir na ação, né? Mas só o dividend yield, né, não é suficiente para que a gente invista ou não na ação. Então vamos ver mais alguns detalhes mais adiante. Aqui vamos trazer algumas notícias recentes da empresa, né? A primeira delas ali, relatando aí o pagamento de dividendos, inclusive no final do ano foi anunciado aí um pagamento de dividendos da empresa. A empresa também segue fazendo alguns investimentos, né? Inclusive aí a fábrica em Rio Claro, e um investimento aí na casa de 200 milhões, né? Só em termos de marca, né? A Whirlpool, a dona da Brastemp, Consul e KitchenAid, né? São marcas famosas aí, né? Nessa área. E outra informação aqui trazendo aqui o investimento de 550 milhões no total da empresa, né? E aqui temos um ponto importante de atenção, o ponto mais importante do vídeo, né? Que é basicamente aí a quantidade de ações que essa empresa possui em circulação. Ela possui apenas 1% de ações ordinárias e em torno de 4% de ações preferenciais em circulação. E essa baixa quantidade de ações, né, faz com que a liquidez média diária da empresa, olha só, registrado nos últimos 30 dias aí, abaixo de 200 mil reais. Então, o investidor que investir nessa empresa tem que estar consciente aí que é uma ação de muito baixa liquidez e no momento que for vender lá na frente, você pode ser penalizado em termos de preço por falta de gente interessada em comprar essa ação. Então, esse é um ponto aí de muito cuidado para o investidor. E vamos fechar agora com os pontos positivos e negativos identificados na ação, né? Do lado positivo, a gente tem um histórico de dividendos bastante interessante, um baixo nível de alavancagem na empresa, a ação está em preço relativamente mais baixo em relação ao que aconteceu no passado recente. Apesar de ela ter uma parte forte de fabricação, a empresa depende ainda um pouco do resultado do varejo, né? Se o varejo, com a redução da taxa de juros, conseguir aí performar melhor, ela também é puxada junto. E é uma empresa que possui marcas fortes e presença relevante no mercado. Do lado negativo, o principal ponto, né, a quantidade de ações em circulação é muito pequena e, consequente, aí, baixa liquidez. Apesar das receitas crescentes em alguns anos recentes, a empresa está com um lucro estável e os dividendos menores em relação ao histórico, e uma alta volatilidade dos resultados impactando os dividendos aí para o investidor. Espero que tenham gostado do vídeo do nosso canal. Segue aqui o link para o canal, caso vocês não sejam inscritos e tenham interesse em se inscrever, e uma opção de vídeo em um dos playlists nossos que a gente tem no canal com diversas opções de ação. E lembrando, o YouTube liberou recentemente o botão Valeu Demais para o nosso canal, então se você deseja contribuir com esse trabalho, né, fique à vontade. Clicando no botão ali, ele deve abrir opções. Se não quiser contribuir, você contribui também compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.